Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Henrique, espero que todos estejam bem e estejam confortáveis para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas características importantes da nossa disciplina e eu te faço o convite para estar comigo até o final, fazendo todas as observações, todas as evidências, tudo que for importante para o seu engrandecimento escolar. Então eu espero que você esteja no seu cantinho de estudo, com a sua água, com o seu material, tudo que estiver disponível e ao seu alcance para que você tenha êxito na nossa aula de hoje. Vamos lá? Conto com sua presença. E aí, turma, cá estamos aqui. Fiz questão de projetar a tela do nosso livro, na verdade. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí fica de uma forma que todo mundo consiga enxergar, tá? O livro que nós vamos utilizar, então, é o livro de produção textual, livro de atividades de produção textual, tá? Como eu já mostrei esse livro nas nossas últimas aulas, então, hoje eu só vou dar continuidade, de fato, ao nosso conteúdo. Hoje, lembrando, tá? Nós vamos trabalhar proposta por proposta em cada aula. Antes de fato de iniciar a abordagem que eu tenho para hoje, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que vocês comentaram comigo ao decorrer das nossas aulas. Primeiro, a atividade do livro de atividades, ela vai ficar para casa, tá? Para casa, em virtude de muitos alunos ainda não estarem com o livro em mãos. Então, não se preocupem se eu passar o conteúdo, tá? E você não conseguir responder o livro de atividades naquele tempo de aula que é destinado a você, tá? Agora, se você estiver com o livro de atividades, você já pode responder, mas você pode entregar posteriormente, junto com todos os alunos que ainda não estão com o livro, tá? Assim você tem mais um tempinho. Eu sei que as atividades do livro de atividades são atividades que demandam tempo, demandam uma reflexão sobre as questões, na verdade, porque eu não quero que você faça com nada com pressa, até porque a pressa é inimiga da perfeição, tá? Então vejam, vou dar esta oportunidade em virtude de muitos alunos ainda não estarem com o livro. Agora, eu preciso trabalhar a proposta de cada capítulo, né, proposta por proposta em cada aula, porque senão, até o final do mês, nós acabaríamos entrando numa bola de neve e o conteúdo ficaria extremamente atrasado. E eu não quero isso para vocês, tá? Nem para mim e nem para vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao verbete enciclopédico. Eu vou continuar aqui mostrando a página. Na nossa última aula, eu fiz questão de trazer aqui esta proposta de número 1 sobre o verbete enciclopédico. Eu, inclusive, mostrei para vocês alguns verbetes que eles podem ser encontrados de uma maneira online, já que hoje em dia nós não utilizamos as enciclopédias físicas de papel, tá? Mas o que eu queria que você soubesse e tivesse conhecimento de diferenciar o que é um verbete de dicionário e o que é um verbete enciclopédico, tá? Mas para conhecer um verbete enciclopédico, você precisa conhecer uma enciclopédia, naturalmente, tá? Então veja, turma, é imprescindível que você tenha essas informações na sua cabeça, tá? Tanto que o nosso material, ele coloca aqui como elemento para esse primeiro contato o nosso conhecidíssimo Barça. Provavelmente vocês não tiveram contato com o Barça, mas os seus pais tiveram conhecimento, tiveram contato com essa enciclopédia que ela é conhecidíssima. Ela não é a única, mas ela é bem conhecida, tá? Nós temos umas informações, por quem foi criado, enfim, tá? Deixei como atividade para casa essas páginas que seguem aqui na telinha de vocês, ó. Toda essa atividade, tá? Essa questão de número 8 você deve fazer no seu caderno. Aqui no material você pode fazer como um rascunho, mas eu quero no caderno essa atividade toda realizada, tá? E aí, em seguida, pedi que vocês continuassem respondendo, fizessem as reflexões acerca dessa proposta de número 1.
Hoje nós vamos dar continuidade, mas agora em relação à proposta número 2, tá? Hoje nós vamos ter conhecimento sobre a Wikipédia, tá? Tanto que logo mais eu vou projetar aqui na nossa tela uma página do Wikipédia para que nós possamos ver de que forma ela se apresenta, quais são as características, se ela é 100% confiável, porque tem isso, tá? Você deve averiguar todos os elementos disponíveis aí. Então, nós temos aqui como título da nossa aula de hoje uma enciclopédia infinita. Agora, por que infinita, tá? Porque é justamente o fato de que algumas enciclopédias, embora elas sejam virtuais, elas podem ter conteúdos que não têm fim, tá? Não tem fim em que sentido? Muitos editores podem entrar lá e editar automaticamente o material. Agora, é preciso ter cuidado, porque uma enciclopédia virtual, embora ela te ajude, eu tenho certeza que ela vai te agregar em alguma coisa, em algum conhecimento específico, ela pode não ser confiável, já que muitas pessoas entram, acessam e mudam tudo que tem ali, tá? Atualizam e por aí vai. Nós temos aqui o texto de número 1, tá? Que você deverá ler aí em casa, tranquilo. E você vai responder as próximas questões das outras páginas aqui, tá? Essas páginas aqui. Eu já quero trazer logo a página da Wikipédia para que você tenha noção de como que vai ser a nossa aula de hoje, tá? Vou deixar que você responda essas questões, crie essas questões, melhor, crie as respostas das questões em casa, sem pressa, tranquilo, porque todo texto ele precisa ser feito com muita calma, sem pressa, ok? Então, beleza. Até aqui nesta página que segue, tá? A página de número 12, vocês deverão realizar essas questões. Realizar não, responder a essas questões, tá? E aí eu vou agora passar para o site da Wikipédia para que nós tenhamos de imediato esse primeiro contato, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Já coloquei aqui. Esse material é o Wikipédia, tá? Ele é totalmente online. Eu tenho certeza absoluta de que vocês já utilizaram ou já conhecem essa plataforma como um recurso um recurso enciclopédico, tá? A aula passada eu trouxe alguns exemplos de enciclopédia, como a enciclopédia do Itaú, a enciclopédia mesmo do Barça, né? A do domínio público, para que você tivesse ideia de como que cada uma trabalha os seus conteúdos. Hoje, com a Wikipédia, nós vamos ver que as informações elas continuam, mas você deve ficar atento à confiabilidade, à autoria desse material. Vamos conhecer então a Wikipédia. Nós temos aqui boas-vindas, nós temos aqui a enciclopédia livre que todos podem editar, tá? É um risco, tá? Embora essa enciclopédia tenha uma riqueza de material, mas ao mesmo tempo em que ela é rica de material, ela é suspeita também, porque muitos podem editar. Então, alguma informação ali pode ser falsa, alguma informação pode ser incoerente, então é um pouco arriscado. Tanto que nos trabalhos de arte e de produção textual, tá? Eu não sugiro aos meus alunos, eu não dou como fonte para que eles pesquisem a Wikipédia, tá? Eu não aceito, na verdade, que a Wikipédia, pelo fato de todos editarem, ele se torna um material não tanto confiável. Ele pode te ajudar? Pode te ajudar, com certeza, tá? Vez ou outra você pode obter uma informação geral, a resposta de uma curiosidade, pode ter em tempo real também algumas informações sobre saúde pública, sobre algo voltado à parte geográfica, ao contexto histórico de determinada cidade ou de determinado país. Se você quiser pesquisar sobre a vida de um artista, você vai ter praticamente uma ficha completa sobre aquele artista, seja um autor, seja ator, atriz, seja
um diretor de cinema. Se você quiser saber sobre um filme, ele vai também te dar uma abordagem quase 100% de um filme, as suas curiosidades e por aí vai. Ele também pode trazer até a assinatura de alguns artistas, tá? E aí você vai ver a credibilidade que é dada à Wikipédia. Ela foi criada com este objetivo de ajudar, auxiliar aqueles a quem recorrem a essa plataforma, tá? Vamos ver então o que nós temos aqui. Nós temos, nós temos aqui o seguinte: página principal, né? Conteúdo destacado, eventos atuais, explanada, por aí vai. Aqui nós temos um menu de informações, tá? Você pode criar um livro, você pode pegar esse livro e transformar em PDF, tá? Tem boas-vindas aqui, tem algo aqui bem interessante. Tem também algumas páginas relacionadas à Wikipédia, a mesma informação em outras línguas aqui, tá? Nós temos aqui alguns artigos em destaque. Logo aqui de imediato nós já temos uma informação sobre um álbum da cantora Britney Spears, né? Nós temos aqui algumas informações sobre alguns eventos atuais, na verdade, pandemia de Covid-19, e aí algumas informações mais recentes e tal. Nós temos algumas curiosidades, né? Sabia que os pais de Cleópatra possivelmente eram irmãos entre si, e aí vai. Nós temos também algumas datas importantes, na verdade. Por exemplo, hoje a nossa aula está sendo publicada no dia 15 de fevereiro. E no dia 15 de fevereiro nós tivemos alguns acontecimentos. Por exemplo, 15 de fevereiro de 1786, William Herschel descobre a nebulosa Olho de Gato. E por aí vai, tá? Quem nasceu no dia 15 de fevereiro? Galileu Galilei, e por aí vai, tá? É muito, muito, muito pertinente essa plataforma virtual. Então, aqui nós vamos fazer a nossa primeira pesquisa, tá? Vamos pesquisar sobre romantismo, que foi um movimento que surgiu na Europa, tá? E que vocês vão estudar comigo em arte, na verdade já estão estudando comigo em arte, na verdade, e vão estudar também em literatura. Então aqui ele já trouxe de imediato uma informação sobre este movimento literário, ou melhor, e um movimento artístico, tá? Aí nós temos aqui a origem, Wikipédia Enciclopédia Livre. Aqui diz que esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Lembra que todo mundo pode editar? Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Aí aqui nós temos algumas informações do que vem a ser o romantismo, que foi o que nós estamos pesquisando, melhor, foi o que nós pesquisamos e continuamos a pesquisar, tá? Nós temos aqui um índice que serve como um catálogo pertinente ao assunto. Tem aqui, se você quiser ir direto para o contexto histórico. Eu quero saber sobre as características do romantismo, quero saber sobre o indianismo. Então, eu clico aqui, ele vai me levar direto a esta característica específica, tá? Que é o indianismo, tá? Tem o byronismo e por aí vai. Professor, mas eu quero voltar ao índice. Você vai lá na página inicial e retorna para o índice. Tá? Mas eu quero saber sobre o romantismo no Brasil. Nós comentamos lá no nosso conteúdo de arte sobre romantismo na Europa. Então você vem aqui, romantismo no Brasil. E aí ele vai te dar algumas informações sobre o romantismo no Brasil. O interessante é você perceber o seguinte, que alguns itens aqui aparecem destacados de cor azul. Significa que você pode clicar naquela... É um hiperlink, é chamado de hiperlink. Você clica naquele link e ele te leva a um outro link, hiperlink, tá? Se eu coloco aqui romantismo no Brasil, ele vai me levar a um outro link. Se eu clico aqui em Gonçalves de Magalhães, ele vai me levar a um outro link também, tá? Casimiro de Abreu, também, que vocês vão estudar em literatura no ensino médio. Fabuloso, na verdade, tá? Ele pertenceu à segunda geração do romantismo, conhecido como mal do século, enfim. E aí nós temos aqui, outras informações, principais escritores do romantismo brasileiro, tá? Aí nós temos aqui. No final, vale salientar que nós temos algumas referências, mas vejam bem e pensem comigo, tá? Para que nós tenhamos um material consistente, que é um estudo sobre o romantismo,
7 referências ainda são poucas, na verdade? Então, isso significa que você pode entrar neste site, alimentar mais algumas informações, com mais algumas informações, mas você deve citar a fonte de onde você está tirando, tá? Para que o site não acuse você de plágio. E todo plágio, ele é um crime, tá? Então, muito, muito cuidado com tudo isso daí, ok? Beleza, nós conhecemos agora como que nós fazemos uma pesquisa, de que forma nós podemos aqui é, olhar as características. Eu coloquei o romantismo, que é o movimento literário, mas em relação a pessoas, nós vamos pesquisar agora em relação a pessoas, tá? Vamos pesquisar aqui o autor, um autor do romantismo, tá? Vamos pesquisar José de Alencar, tá? José de Alencar, ele foi um escritor do período romântico, né? Do romantismo, tá? Ó, já temos aqui José de Alencar, algumas informações dele. O que eu queria destacar era o seguinte: aqui nós temos um quadro de informações dele, com nascimento, morte, nacionalidade, tá? A alma mater, que significa onde ele estudou, em relação à graduação, a ocupação dele, a profissão, a escola, a tradição, porque no caso dele, como ele foi um escritor de um movimento literário, então vai aparecer escola tradição, tá? E nós temos a assinatura. Estão lembrados que eu falei sobre a assinatura que aparece? Então, aqui aparece no caso dele, tá? Nós temos umas outras informações também, enfim, tudo voltado à vida de José de Alencar, ok? É bem interessante essa plataforma porque nos auxilia com algumas informações mais gerais. Às vezes nós queremos uma informação específica, nós colocamos no Wikipédia e rapidamente o site nos traz essa informação, não é verdade? Então, se você quiser uma informação imediata, rápida, nós temos essa enciclopédia online, tá? É uma possibilidade, mas não é a principal e nem deve servir como referência para algum material seu, tá? Vale a pena? Vale. É importante? É importante. Mas só pelo fato de as pessoas entrarem e editarem, ele deixa de ter, de fato, uma persistência naquilo que está sendo escrito, tá? E aí pode ser prejudicial. Às vezes, o que acontece? Alguém, sem querer, edita, e ao fato de editar, ele copia e cola ali naquela plataforma, tá? Aí quando você vai fazer seu material, você acaba utilizando aquele fragmento e quando você vai ver é de uma outra pessoa, tá? E aí às vezes pode ser plágio, já houve discussão política ainda por conta disso, pessoas entraram assim, processaram outras pessoas por plágio, enfim. Por isso que eu não indico o Wikipédia como um site para você fazer a sua pesquisa, para você entregar para um professor, uma pesquisa acadêmica. É uma plataforma para você ter uma informação imediata. Ah, estou curioso sobre como que é a cidade do Rio de Janeiro. E aí eu vou aqui e pesquiso sobre Rio de Janeiro. Quando eu pesquisar, ele vai me dar uma informação imediata daquilo. Ó, Rio de Janeiro, tá? Então, ele já me trouxe aqui algumas informações. Trouxe a informação de que é um município brasileiro, trouxe também aqui uma informação de que é o maior destino turístico internacional no Brasil, tá? Já traz algumas fotos de como é o Rio de Janeiro, tá? Ou seja, são informações específicas, imediatas, objetivas, tá? Se eu pesquiso sobre Manaus, da mesma realidade, a mesma situação. Ó, nós já temos aqui, ó, que é a nossa cidade, não é verdade? Posso fazer muitas pesquisas. Com certeza as pesquisas serão relevantes, tá? Agora é preciso você saber aí dosar em que momento você vai utilizar essa informação do Wikipedia, tá? Vamos retornar ao nosso material agora? Vamos lá. Pronto, retornamos agora ao nosso material, né? Eu já coloquei aqui na página 12, mas eu vou retornar aqui um pouquinho. Deixa eu retornar.
Pronto, aqui. Peraí, ainda não. Aqui, tá? Aliás, essa ainda é a proposta 1, mas não tem problema. Vamos voltar aqui para a proposta 2. Tá? É importante você também ter conhecimento de tudo isso para quando você for elaborar um texto, você saiba o site que você vai pesquisar, tá? É muito importante que você tenha este conteúdo, tá? É muito importante. E isso vai te agregar em muito na sua vida, muito mesmo. Então, turma, eu gostaria de que vocês pensassem sobre essas propostas, tá? Pensassem de que forma essa enciclopédia pode ajudá-los, pode ajudá-las, tá? E aí, por hoje, eu vou finalizar aqui no nosso livro. Agora, a nossa aula ainda não terminou. Eu vou passar para o exercício que eu vou deixar para casa hoje, tá? Vou explicar o exercício, vou destinar esses minutos para explicação do nosso exercício, tá? De que forma vocês irão fazer e de que forma vocês irão entregar, tá bom? Deixe-me abrir aqui o nosso exercício. Pronto, aqui está, tá? Já abri aqui o material direitinho para vocês, vou dar um zoom aqui, tá? Pronto. E aí eu já explico direitinho. Nós temos então aqui disciplina, produção textual, atividade de produção textual. Fiz questão, eu tomei muito cuidado mesmo, de colocar essas informações aqui para que vocês tivessem o maior zelo, tivessem acesso às páginas, às questões que nós vamos trabalhar. E aí eu ressaltei também que elas vão servir como tarefa de casa. Então, eu tive todo esse cuidado para que você não ficasse confuso em relação à quantidade de material, tá? Tá tudo explicadinho, mas se você tiver dúvida, você pode me perguntar, claro, eu estou aqui à disposição, mas eu gostaria de que vocês lessem esse material com calma, tá? Já trouxe aqui, ó, uma imagem do livro que nós estamos trabalhando. Vale lembrar, inclusive, o seguinte: para aqueles alunos que ainda não têm o livro, as atividades elas vão ser marcadas, né? Vou marcar o último dia de fevereiro e você vai ter que me entregar. Mas veja como é que eu estou fazendo. Eu estou pegando a abordagem principal daquela produção, tá? Daquela proposta e trabalhando nas nossas aulas, tá? Para que você não fique com falta de conteúdo, ok? E aí, aqui ainda nesse material em PDF, eu ressaltei a questão 12, que ela deve ser feita no caderno. Esta questão aqui, tá? Ela é bem tranquila, bem tranquila mesmo. Você vai fazer só uma minipédia, tá? Que é para você ter aí como noção o Wikipédia, para você ter aí uma inspiração, para servir como exemplo. Você não vai mostrar para a turma, você vai mostrar para mim, tá? Essa questão específica. Em seguida, eu coloquei aqui como atividade de produção textual para você copiar e responder no seu caderno o seguinte: muito cuidado, atentem-se. O objetivo desta atividade é fazer você pesquisar características de enciclopédias, tá? Inclusive, eu coloquei enciclopédias que nós trabalhamos na nossa última aula. Nada que eu coloquei aqui foi algo que nós não vimos. Tudo nós estudamos, ok? Você acessará alguns sites de enciclopédia online e verificará como as informações são dispostas, quem disponibilizou as informações, como as informações são apresentadas, etc. Não tem quando eu abri o Wikipédia que eu fui falando, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, dá para ver isso desse lado, dessa forma, aqui tem o texto tal, tem o hiperlink, não fui explicando? Então, eu vou explicando a forma como o site foi se apresentando. É isso que eu quero que você analise também, da mesma forma como eu fiz, tá? Observação 1. Na nossa última videoaula, conversamos bastante sobre enciclopédias online. Informação 2, você poderá entregar esta atividade na próxima aula. Porém, vejam, embora você possa entregar na próxima aula, tá? Na próxima aula,
Eu quero que você me mande ainda hoje alguma foto, algum registro de que você já iniciou, tá? Eu quero ver porque vale como participação da nossa aula. Tudo que nós trabalhamos na nossa aula de produção textual, na nossa disciplina de produção textual, ela também servirá para a língua portuguesa, para a disciplina de língua portuguesa. Então, turma, vamos ter todo o carinho, todo zelo com a nossa aula, porque ela é importante, tá? Aí, no caso, as aulas são importantes, tá? E aí vamos às atividades, às perguntas, né? Acesse Britânica Escola, já coloquei o site, mas se você quiser colocar no Google, não tem problema. Se você clicar aqui também, ele vai te redirecionar para a página, tá? Isso se você pesquisar pelo computador. Se você tentar pelo celular, talvez não tenha o mesmo recurso, tá? Depois que você vai acessar o Britânica Escola, que é uma enciclopédia online, você vai observar as características dessa enciclopédia, onde cada item fica marcadinho, de que forma ela se apresenta, quem foi o criador dessa enciclopédia. Você dá uma pesquisada por lá e aí você vai colocar as respostas aqui, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa com o domínio público. É uma enciclopédia conhecidíssima e extremamente respeitável, tá? Tanto que o domínio público, ele literalmente é governado, é arrumado, orientado pelo Ministério Público, pelo Ministério de Educação, tá? Tem orientação tudo direitinho pelo Ministério de Educação, tá? Então você vai olhar, pesquisar da mesma forma que a questão 1 e você vai responder aqui as características dessa enciclopédia, tá? Da mesma forma, a questão de número 3, já pelo Barça Saber. Da mesma forma, número 4, pela Enciclopédia Digital Master, tá? E da mesma forma, a questão número 5, do Enciclopédia Itaú Cultural. Então, você vai observar as características de cada enciclopédia e anotar as respectivas respostas aqui, tá? Lembrando, é uma pergunta que você deve escrever no seu caderno e responder no seu caderno, tá? Alunos, se organizem, viu? Ah, professor, mas é muita atividade. Eu compreendo que às vezes nós estamos num ritmo de tanta atividade que acontece, é perfeitamente natural. O que você vai fazer? Destine um tempo para você estudar. São 2 horas da tarde. Agora é o momento de estudar produção textual, tá? De 2 às 15 horas só de produção textual. Vou me focar só em produção textual. Como eu estou deixando essa atividade para a próxima aula, então organize seu horário para você responder e não entregar em cima da hora, tá? Até porque se você faz correndo, fica pouco mal feito, não fica legal, tá? Por isso que eu pensei em tudo isso. Dei tempo, tomei cuidado com algumas perguntas, tá? Eu também quero que você tenha o mesmo zelo. E para finalizar a nossa aula de hoje, tá? Deixei aqui as questões 6, 7 e 8 para você fazer algumas pesquisas também. Já são mais fáceis, mais tranquilas de realizar, tá bom? E é isto. Turma, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Aos alunos que fazem atividade adaptada, me mandem mensagem, me procurem. Estou aqui para dar todas as orientações possíveis. Nós temos que caminhar juntos, tá? Só caminhando juntos, estabelecendo esse diálogo, nós vamos ter um sucesso escolar na sua vida, uma ascensão escolar na sua vida, tá? Bem, a nossa atividade, então, ela está bem tranquila, está super light. Eu espero que vocês consigam fazer, tá? Está muito, muito, muito tranquila. Gostaria também de dizer aos alunos que ainda não entregaram a atividade da última aula, por favor, entreguem, porque essas atividades valem nota de participação. Então, é importante que você tenha tudo aí organizadinho, direitinho, para que você não fique com pendência de material, tá? E mais uma vez, turma, se você ainda não tem o livro de atividade, anote as páginas. Olha, já deixei aí, ó, página 8 a 12. Quando você estiver com o livro em mãos, você vai pegar as páginas de 8 a 12 e vai atualizar, tá?
é importante que você já tenha essa noção de se organizar. Perfeito? Maravilha. Então, te aguardo então na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e eu, professor Henrique, vou me despedir por aqui, ok? Não deixem de realizar as atividades propostas, ok? Páginas seguem aqui neste material e na agenda da nossa aula que eu envio toda vez que iniciamos o nosso tempo. Perfeito? Maravilha, então. Fiquem com Deus mais uma vez e até a próxima aula, se assim Ele quiser. Ok?